Aí galera, vamos para mais um vídeo da série Mapa Mental e a gente vai construir agora o mapa mental do complexo do ombro, tá? Então, complexo do ombro. Por que a gente chama de, primeiro, por que a gente chama de complexo do ombro, né? Porque o ombro é uma articulação, né? Um complexo, também chamado de cintura escapular, composto por várias articulações. Então, o primeiro que a gente vai falar aqui do complexo do ombro são as articulações que formam esse complexo, tá? Então, nós temos quatro articulações. É a articulação gleno-humeral, a articulação escápulo-torácica, Para o aproveitamento melhor dessa aula, eu indico ir construindo em conjunto comigo. Pega uma folha aí, uma caneta, um papel e ir construindo juntos, porque a construção também do mapa mental ajuda a reter melhor a informação, né? A ideia do mapa mental é essa, né? De reter melhor a informação. Então, a escápula torácica. Depois a gente tem a acrômio clavicular. E por último, a externoclavicular. Então, a glenohumeral, a escápulo-torácica, a acrômio-clavicular e a externoclavicular. A glenohumeral é a articulação da cabeça do húmero com a cavidade glenoide, né? É uma articulação sinovial do tipo esferoide, tá? Então é uma articulação do tipo esferoide. Ela permite a movimentação em 3 graus de liberdade. O que isso quer dizer? Ela vai fazer movimento de abdução a adução, movimento de flexão e extensão e movimento de rotação interna e externa. Depois a gente vai falar sobre os movimentos do complexo do ombro. Uma outra coisa importante na articulação glenohumeral é a participação do lábio glenoidal, tá? Há uma regra na cinesiologia, no estudo do movimento, que quanto maior a estabilidade, quanto mais estável é a articulação, o que vai acontecer? Ela vai ser menos móvel, tá? E quanto menor a estabilidade, maior a mobilidade. A articulação, o complexo do ombro, né, graças a esse complexo de articulações, e especificamente que a gente está falando aqui da glenohumeral, ela é uma articulação extremamente móvel, né? Então ela tem uma diminuição na estabilidade, tá? E essa estabilidade ela é aumentada com a participação do lábio glenoidal ou lábio da glenoide, tá? Tanto faz o termo que você quiser usar. Em função também dessa diminuição da estabilidade, a estabilidade da articulação do ombro, ela é ocasionada de duas maneiras: de maneira estática e de maneira dinâmica. Tá certo? Então, estática e dinâmica. A estabilidade estática, ela é conquistada, um outro termo também, antes que eu esqueça, estabilidade passiva, também é um termo bastante usado, né? Então, essa estabilidade estática, ela é conseguida através de 4 estruturas importantes. Primeiro, a própria superfície articular. Superfície articular, que permite
uma certa estabilidade. Depois, essa estrutura, que é o lábio da glenoide, né, o lábio glenoidal, que aumenta essa área de superfície articular. Né? Então, o objetivo ele é aumentar a área de superfície articular, gerando uma maior estabilidade. Lembrando, por quê? Porque o complexo do ombro é uma articulação extremamente móvel. Né? Então, você tem algumas estruturas para aumentar essa estabilidade. Outra estrutura passiva extremamente importante para a manutenção da estabilidade é a cápsula articular. Então, a cápsula articular também é uma estrutura importante. E, por último, os ligamentos. Tá? Então, os ligamentos também é uma estrutura importante de manutenção dessa estabilidade passiva ou dessa estabilidade estática. A estabilidade dinâmica, ela é basicamente, e a gente vai comentar isso aqui com mais detalhes, através da estrutura muscular, né? Então, ela é conseguida através dos músculos. Né? Então, a estabilidade dinâmica é a estabilidade durante o movimento. Certo? Bom, passando agora para a articulação escapulotorácica, lembrando que a articulação escapulotorácica, ela é uma, a gente diria assim, entre aspas, né, uma falsa articulação. Por que é uma falsa articulação? Porque ela não é uma articulação em que superfícies articulares, né, há um envolvimento de superfícies ósseas se articulando. Né? Na escapulotorácica, o que você tem é a escápula, é a borda interna da escápula se articulando com o tórax. Né? E entre a borda externa da escápula e o tórax existem várias estruturas ali, vários tecidos moles, né? Principalmente músculos, que fazem com que essa articulação escapulotorácica ela não seja considerada uma articulação verdadeira. Né? E aí a gente fala de articulação falsa. Mas essa articulação escapulotorácica ela permite movimentos extremamente importantes para a própria articulação do complexo do ombro e para o próprio aumento na amplitude de movimento da articulação glenohumeral, né? Através do que a gente chama de ritmo escápulo-humeral. Então, o que é o ritmo escápulo-humeral? É o movimento da escápula associado ao movimento do húmero. Então você tem lá a articulação glenohumeral, que é a cavidade glenoide da escápula e o húmero. Se não houvesse os movimentos escapulares, que a gente vai comentar aqui agora, haveria uma limitação. E aí há casos, né, patológicos em que há uma limitação dos movimentos da glenohumeral e consequentemente do complexo do ombro, em função da não normalidade ou da alteração nos movimentos da escápula. E quais seriam esses movimentos, então, da escápula? O primeiro é a depressão e a elevação da escápula. Tá? O primeiro seria, então, a depressão e a elevação da escápula. O segundo seria a adução da escápula, né? É o movimento em que a escápula ela se aproxima, a borda medial da escápula se aproxima da coluna vertebral. Isso também é igual ou chamado também de retração da escápula, né? Então, algumas literaturas, alguns autores podem chamar de adução da escápula um movimento de retração da escápula. O próximo movimento é o movimento de abdução da escápula. Tá? Então, o movimento de abdução da escápula é o contrário do movimento de adução da escápula. Né? Eu tenho o afastamento da borda medial da escápula em relação à coluna vertebral. Então, essa abdução da escápula é também chamada de protração. Tá? Protração escapular.
E aí a gente tem os dois últimos movimentos, que é de rotação, e aí a gente pode falar rotação lateral e rotação medial. O que seria esses dois movimentos de rotação lateral e rotação medial? É o ângulo inferior da escápula, não mais agora a borda medial da escápula, o ângulo inferior da escápula se afasta da coluna vertebral. Na rotação lateral ela se afasta e na rotação medial ela aproxima. Né? Então, esse movimento também pode ser chamado de movimento do ângulo inferior, né? E o movimento de aproximação do ângulo inferior, que é a rotação medial, e de afastamento do ângulo inferior da escápula. Então, vamos colocar aqui, para não esquecer, o ângulo inferior da escápula, né? Que a relação aí é com esse ângulo inferior, na hora de avaliar esses movimentos, rotação lateral e rotação medial da escápula. Depois a gente tem acrômio clavicular, que é o acrômio se articulando com a clavícula, e a externo-clavicular, que é o externo se articulando com a clavícula. A articulação acrômio-clavicular, ela é muito importante, ela é essencial para o bom funcionamento da articulação gleno-humeral. Se eu tiver uma limitação nos movimentos, tanto osteocinemáticos, no caso aí artrocinemáticos da acrômio-clavicular, eu vou ter uma diminuição na amplitude de movimento da articulação gleno-humeral. E a articulação externo-clavicular, né? Ambas essas duas articulações, é ótimo, né? Essas duas articulações são articulações do tipo selar, tá? Lembrando, elas são diartroses, são articulações sinoviais, mas ela especificamente dentro das articulações sinoviais, ela é uma articulação do tipo selar. Tá? Essas duas articulações permitem alguns movimentos importantes também para todo o complexo do ombro, né? Não só para a articulação glenohumeral, mas para todo o complexo do ombro, que é o movimento de protração, o movimento de retração, que não tem nada a ver com o movimento de protração e retração da escápula, né, ou adução e abdução da escápula. Ele também tem um movimento de elevação e de depressão. Elevação e de depressão. E o movimento também de rotação. Tá? Então, a acrômio-clavicular e a externo-clavicular, durante os movimentos da articulação glenohumeral, ela também roda, né? Roda medial e roda lateral. Essa rotação ela é extremamente importante no movimento de abdução do ombro, né? Que ocorre na articulação glenohumeral. Obviamente, com a participação da articulação escápulo-torácica. Acho que é isso que a gente tinha para falar sobre articulações. Qualquer coisa que eu esqueci aí, coloque aí nos seus comentários que a gente complementa o vídeo, beleza? Então, a gente já falou sobre as articulações. Como a gente estava falando sobre a estabilidade passiva, vamos falar um pouquinho sobre os ligamentos que compõem o complexo do ombro, tá? Então vamos puxar aí uma bem grandinha aí, né? O primeiro ligamento é o ligamento gleno-humeral. Vai fazendo a anotação aí comigo aí, tá? Gleno-humeral anterior.
Esse ligamento gleno-humeral anterior, ele é dividido em uma porção superior, uma porção média e uma porção inferior. Então, porção superior, média e inferior. Essas três porções que formam o ligamento gleno-humeral anterior, eles são reforçados pela cápsula anterior, ou eles reforçam a cápsula anterior. Aí a gente lembra que a cápsula, olha aqui, a cápsula articular, ela é extremamente importante na estabilidade passiva ou estática da articulação do complexo do ombro. Outro ligamento é o ligamento córaco-humeral. Esse ligamento, o próprio nome já diz, né? Ele está no processo coracoide e no húmero. Esse ligamento córaco-humeral, ele é importante para a estabilidade anterior da articulação gleno-humeral. O próximo ligamento é o ligamento córaco-acromial. Córaco-acromial. O ligamento córaco-acromial, ele é dividido em duas partes, em duas porções. O ligamento acrômio clavicular, e o ligamento córaco-clavicular. Espera aí, eu me confundi aqui. Na verdade, você tem o ligamento córaco-humeral, aí você tem o córaco acromial, o acrômio clavicular e o córaco clavicular, tá? O córaco clavicular é que tem duas porções, que é chamado de ligamento conoide e o ligamento trapezoide, tá? Então, eu tenho o ligamento, vamos repetir então, eu tenho o ligamento gleno-humeral anterior, córaco-humeral, córaco acromial, acrômio clavicular e córaco clavicular. O córaco clavicular é dividido em ligamento conoide e trapezoide. Certo? Vamos puxar aqui em cima que tem mais um ligamento aqui, ó. Na verdade, um conjunto de ligamentos que extremamente importantes na estabilidade dinâmica da articulação externo-clavicular, que é os ligamentos costoclavicular, então eles já estão lá na costela e na clavícula, o ligamento interclavicular, vão anotando aí, pessoal, que ajuda a fixar, e a externoclavicular. Tá? Externoclavicular. Esses três ligamentos, então, eles são fundamentais para a estabilidade dinâmica, tá? Na estabilidade dinâmica da articulação externoclavicular. Beleza? Então eu tenho a articulação o ligamento costoclavicular, interclavicular e externoclavicular. Tá? Então a gente falou dos ligamentos do complexo do ombro, que são extremamente importantes na estabilidade passiva, junto com a cápsula, com o lábio e com a própria superfície articular. Tá?
Agora a gente vai falar dos movimentos que ocorrem no complexo do ombro, tá? Então, os movimentos que ocorrem no complexo do ombro e especificamente sobre os músculos que realizam tais movimentos. Então, o primeiro que a gente vai começar a falar aqui, o primeiro movimento é a flexão do ombro, tá? A flexão do ombro, e aí anota isso aí, hein? A flexão do ombro, eu não vou anotar porque já não tem mais espaço aqui ainda, porque eu quero falar ainda dos testes, tá? Então, a flexão do ombro, anota aí, é o deltoide anterior e o peitoral maior, que são principalmente a porção clavicular do peitoral maior, que são responsáveis pelo movimento do ombro. Um outro movimento do ombro também é a extensão. A extensão é o deltoide posterior, o grande dorsal e o redondo maior, tá? O redondo maior. Deltoide posterior, grande dorsal e o redondo maior. E aí você tem a hiperextensão, que é aí em função do tamanho do músculo, né, do braço de alavanca e da potência, né, da área de secção transversa. Quem continua a trabalhar na hiperextensão seria o grande dorsal e o deltoide posterior. O próximo movimento da articulação do ombro é a abdução. A abdução, ela é o deltoide médio e o supraespinhoso. Então eu tenho o deltoide médio e o supraespinhoso fazendo os movimentos o movimento de abdução. Depois a gente tem um movimento, então anotaram aí, né? Depois a gente tem o movimento que é o movimento de adução do ombro. Adução do ombro, onde eu tenho a participação do peitoral maior, do redondo maior e do grande dorsal. Bom lembrar que o movimento de adução do ombro, quando não tem carga, né, e nem aumento de velocidade, o movimento de adução do ombro é um relaxamento, é uma contração excêntrica dos músculos abdutores do ombro, né? Tanto é que tem, por exemplo, um teste para avaliação da integridade do supraespinhoso, que é um abdutor do ombro, em que você sustenta o ombro, né? E aí, quando solta o ombro em abdução, o paciente com uma lesão completa, principalmente, né, do supraespinhoso, ele deixa o braço cair, né? Um teste positivo para a lesão do supraespinhoso. A gente vai falar um pouquinho mais na frente. Nesse movimento aí de abdução e adução, eu também tenho os movimentos de abdução e adução horizontal, tá? Então, na abdução horizontal é o deltoide posterior, o infraespinhoso e o redondo menor. E na adução horizontal é o peitoral maior e o deltoide anterior. Tá? Então eu tenho abdução e adução, mais abdução horizontal e adução horizontal. Depois a gente tem os movimentos de rotação interna e os movimentos de rotação externa. Os movimentos de rotação externa é o supraespinhoso, redondo menor e o deltoide. Principalmente a porção posterior e média, tá? E a rotação interna é o grande dorsal, o redondo maior, o subescapular, o peitoral maior e o deltoide anterior. Então, o grupo de rotadores internos do ombro, são bem maiores do que, em volume e em força também, do que os músculos rotadores externos. Aí tem algumas informações importantes aqui que eu queria chamar a atenção.
Primeiro é de um grupamento de músculos extremamente importantes, que é os músculos do manguito rotador. Os músculos do manguito rotador. Então, os músculos do manguito rotador, a gente tem o primeiro, o supra, o infra, o redondo menor, tá? E não esqueça disso, redondo menor, e o subescapular. O supraespinhoso, ele é abdutor do ombro, tá? Apesar de ser chamado de manguito rotador, tá? Mas ele tem uma função extremamente importante do manguito rotador, que é comprimir a cabeça do húmero, impedindo a translação superior da cabeça do húmero durante o movimento de abdução. Então, um músculo importante no movimento de abdução é o deltoide, né? Deltoide anterior, deltoide posterior e o deltoide médio, principalmente o deltoide médio, mas com a participação dos dois deltoides anterior e posterior também. Ele é forte, muito mais forte do que o supraespinhoso, né? Tem uma área de secção transversa maior, então é capaz de gerar mais força, e ele tende a puxar a cabeça do húmero para cima, fazendo o que a gente chama de translação superior da cabeça do húmero. Se não houver a participação do supraespinhoso, aumentando essa estabilidade, comprimindo essa cabeça do húmero e impedindo essa translação superior, você vai haver o choque na borda superior do acrômio, diminuindo o espaço subacromial, lesionando o próprio supraespinhoso, né? Que é a lesão clássica do impacto. Essa seria uma informação importante também. Uma outra coisa importante em relação ao supraespinhoso, que o manguito rotador, primeiro, o manguito rotador, só antes disso, o infra e o redondo menor, eles são rotadores externos. O infra e o redondo menor, eles são rotadores internos. O único rotador externo do manguito rotador é o subescapular. Ele é rotador externo. Tá? Então, o supra é abdutor, o infra e o redondo menor são rotadores internos e o subescapular é rotador externo. Não, desculpa, eu estava fazendo confusão com rotação lateral e rotação medial. Eu estava certo, me equivoquei aqui nas minhas anotações. O infra e o redondo menor, então cuidado para não errar essas coisas, tá? Igual eu estou errando aqui agora. Eles são rotadores externos. E o subescapular é rotador interno, tá? Então, o subescapular é rotador interno ou rotador medial. Tá? E o infra e o redondo menor é rotador externo ou rotador lateral. Então, esse grupamento de músculos, ele é chamado de manguito rotador porque eles envolvem a cabeça do húmero, pressionando, comprimindo essa cabeça do húmero na cavidade glenoide e aumentando a estabilidade da articulação glenomeral, possibilitando o movimento mais harmônico, né, mais completo da articulação. Sem a participação desse grupamento de músculos, você tem a possibilidade do aumento do impacto e, além do aumento do impacto, a possibilidade também de diminuição na amplitude de movimento do ombro. Tá? Então essa seria também uma informação importante.
Uma outra coisa em relação ao deltoide, né, a ação do deltoide, é que a força inferior e medial do manguito rotador, então o manguito rotador, além de comprimir e manter a cabeça do húmero mais estável na cavidade glenoide, ele também faz uma tração inferior, que é o que eu falei do supraespinhoso, né? Ele diminui a translação superior, mas os outros grupos, os outros músculos do grupo do manguito rotador, eles também fazem uma translação inferior da cabeça do húmero, permitindo então uma maior amplitude do movimento da articulação glenomeral e do complexo inteiro do ombro. Tá? Então essa também seria uma informação importante. A outra, lembrando também que o grande dorsal, cuidado com esse grande dorsal, tá? Por que cuidado? Porque o grande dorsal ele tem uma posição posterior, então a gente sempre acha que o grande dorsal é um rotador externo, quando na verdade ele tem uma inserção na cabeça do húmero anterior, então por isso ele é rotador externo, tá? Rotador interno e não rotador externo. Uma outra coisa também que ele faz, que é extremamente importante, ele é depressor da cabeça do húmero na elevação tanto da flexão quanto da extensão do complexo do ombro. Ele faz uma translação inferior, ele faz uma depressão da cabeça do húmero de maneira excêntrica, tá? Então ele segura de certa forma, essa translação superior gerada pela ação do deltoide, tá? Pela força do deltoide. Certo? Para finalizar o vídeo, eu queria fazer um vídeo com os testes também, né? Mas a gente não tem nem espaço e essa minha caneta aqui não está fluindo muito bem em relação. Eu acho que é interessante a gente fazer um vídeo somente com os testes, né? E um pouquinho mais de informações sobre os músculos e a participação dos músculos. Então, mas só para finalizar esse vídeo aqui, o movimento de falar um pouquinho da ADM do ombro, o movimento de flexão do ombro e de abdução do ombro, então vamos colocar aqui, flexão e abdução do ombro, algumas literaturas colocam de 160 graus a 180, a grande maioria fala de 0 a 180 graus, né? Então aqui a gente vai colocar o máximo no movimento de 180 graus de flexão e abdução do ombro. No movimento de extensão, a gente fala em um movimento máximo de 30 graus, né, a partir da posição anatômica, de 30 graus, que seria uma amplitude normal. E o movimento de rotação, tanto interno quanto externo, em torno de 80 a 90 graus. O que eu costumo dizer em relação a esses números da amplitude do ombro, e não só do ombro, de todas as articulações, especificamente para concurso, é uma questão extremamente importante. Por quê? Porque dados conflitantes existem na literatura em relação a essas amplitudes. E isso pode gerar uma certa dúvida. Então eu sempre digo o seguinte, reza para não cair esse tipo de questão, né? Porque esse tipo de questão ele vai gerar uma certa dúvida em função da bibliografia da própria banca, né? Qual a bibliografia, qual o autor, né? Qual o livro qual a referência que ele utilizou para colocar esses números, né? Vamos trabalhar assim com a média do que a gente normalmente vê.
E vamos ver e rezar, né, para que seja a referência, porque é impossível da gente estudar para cada banca toda a bibliografia que é pedido. Então a gente faz um geralzão aí, tá? Então, beleza? Então esse seria um primeiro vídeo do mapa mental do complexo do ombro. A gente começa com uma articulação extremamente difícil, né, complexa, por isso complexo do ombro. A gente falou sobre as articulações, os ligamentos e os movimentos, né, os músculos que participam em cada movimento. Chamamos a atenção de algumas ações musculares individuais, que é importante da gente saber para os concursos. E eu prometo fazer um outro vídeo, que eu vou chamar de Complexo do Ombro 2, né, que aí você procura aí no canal, que em breve vai estar. Em que a gente vai falar sobre a inervação dessa musculatura, sobre estabilidade dinâmica e sobre os testes mais comuns que caem sobre o complexo do ombro. Beleza? Quem tiver alguma dúvida, ou eu falei alguma coisa que eu me confundi durante o vídeo, né, igual essa luta do infra e do redondo menor que eu fiquei aqui, né? Lembrando que o infra e o redondo menor é rotador externo e o subescapular é rotador interno ou rotador medial. Esse medial e lateral que me confundiu. Tá certo? Se eu tiver falado alguma coisa, ou se tiver alguma dúvida, ou se tiver alguma coisa que vocês gostariam de ver em algum vídeo, né? Lembrando, especificamente para concurso, coloca aí no comentário, mande perguntas que a gente procura responder o mais rápido possível. Certo? Quem quiser alguma informação ou mais informações sobre esse curso preparatório online para concursos em fisioterapia, que está com a turma aberta, tanto da turma quanto individual, é só ir lá no site, no Instagram, @paulobrito.fisio, fazer um cadastro que você recebe maiores informações sobre esse curso preparatório. Tá certo? Então, até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe, dá um joinha, se inscreva no canal, que muitos vídeos ainda vão aparecer aí. Beleza? Então, até o próximo vídeo.